Eles dizem que vivemos em uma era de possibilidades infinitas, que estamos a um clique de distância da informação, a um curso de distância de qualquer habilidade, a uma ideia de distância da liberdade. E ainda assim, a maioria vive como se estivesse presa num campo minado invisível, pisando com cuidado, sem jamais correr em direção àquilo que realmente deseja. A maioria sobrevive, mas enriquecer, construir algo grandioso, tornar-se dono do próprio destino, isso a maioria nunca sequer chega perto. E não é por falta de capacidade, nem por ausência de oportunidades. A razão é brutal, é crua. É a mesma desde os tempos em que Napoleon Hill entrevistava titãs como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. A maioria não enriquece porque não quer pagar o preço. Não o preço do dinheiro, mas o da transformação interna, o da renúncia, o da obsessão disciplinada, o da responsabilidade radical. A verdade que ninguém quer ouvir é que enriquecer exige que você mate partes de si mesmo. Sim, mate a parte que procrastina, a parte que busca conforto, a parte que se justifica, a parte que diz, isso não é para mim, a parte que espera permissão, e isso dói, porque essas partes te protegeram por anos, mas também te mantiveram pequeno, seguro, invisível. Veja, a maioria quer a vitória, mas com o mínimo de batalha. Quer o palco, sem o silêncio dos bastidores. Quer as luzes, sem as noites em claro. Quer riqueza, mas não entende que ela não é apenas um número na conta. É um reflexo de quem você se tornou. O dinheiro não respeita desejos vagos. Ele respeita clareza, ação e audácia. Respeita quem pensa grande, age como dono e aprende com cada queda. Henry Ford foi chamado de louco por tentar fazer o motor V8 funcionar. Ninguém acreditava que era possível colocar 8 cilindros em um único bloco de motor. Os engenheiros diziam que era impossível, mas Ford disse, façam. E quando eles voltaram dizendo que não conseguiram, ele respondeu, continuem tentando. Meses depois, o impossível aconteceu. Porque a mente dominada pela convicção molda a realidade até que ela se curve. Agora olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que reclamam do trabalho todos os dias, mas continuam nele há anos? Quantas dizem que vão mudar de vida, mas passam as noites no sofá, afundadas em distrações? Quantas sonham em empreender, mas nunca estudaram uma linha sobre vendas, marca ou negociação? Isso não é azar, é autoabandono. A maioria não enriquece porque tem medo de perder o que já tem, mesmo que o que tenha seja miserável. Preferem a prisão familiar ao território inexplorado. Estão emocionalmente viciadas em sobreviver. Vivem num ciclo hipnótico de trabalhar para pagar contas, implorar por férias e anestesiar a frustração com prazeres baratos. Mas os que enriquecem, esses operam em outra frequência. Eles acordam com um fogo no peito. Não porque a vida é fácil, mas porque decidiram se tornar imparáveis. Eles têm uma clareza quase assustadora. Sabem o que querem, porque querem, e o que estão dispostos a sacrificar. Eles não esperam motivação, eles têm missão. E se você quer realmente romper com a média, precisa entender isso. Enriquecer é uma escolha mental antes de ser uma consequência material. Tudo começa com um momento, um ponto de ruptura, um instante em que você olha para sua vida e diz: chega, eu me recuso a viver assim. Não é um discurso bonito, é um rompimento visceral com a mediocridade. E a maioria nunca chega nesse ponto porque se acostumou com pouco, aprendeu a se contentar. Internalizou a mentira de que querer mais é ganância, quando na verdade é gratidão em movimento. Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil. Plante medo, colha limitação. Plante convicção, colha milagres. Mas a maioria planta dúvidas todos os dias. Diz a si mesma que não é capaz,
que não tem tempo, que não nasceu com talento. E o universo, como um espelho impiedoso, devolve exatamente isso. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você espera de verdade. A maioria nunca enriquece porque se distrai com o que é urgente e abandona o que é importante. Passam a vida apagando incêndios que elas mesmas acendem. Não param para pensar, para planejar, para projetar uma visão clara. Vivem no modo reação. E quem vive reagindo nunca cria. Só sobrevive, só corre atrás, só tenta se manter em pé enquanto a vida passa. Enquanto isso, os construtores de riqueza vivem em estado de criação deliberada. Eles têm agenda, eles têm propósito. Eles dizem não, eles investem em si mesmos, mesmo quando parece arriscado. Eles sabem que a recompensa está além do medo, sabem que fracasso é parte do caminho, não inimigo do sucesso. Walt Disney faliu. Teve ideias rejeitadas, dormiu em bancos de parque, mas ele via algo que os outros não viam, e essa visão o movia. Mesmo quando o mundo dizia não, porque a maioria ouve um não e desiste. Mas os que enriquecem ouvem não e dizem, vou encontrar outra porta, e se não houver porta, eu crio uma. É isso que separa os comuns dos extraordinários. E você? Está vivendo como alguém que espera que as coisas melhorem, ou como alguém que decidiu que vai melhorar o que for necessário até que as coisas mudem. A brutalidade está no fato de que ninguém virá te salvar. O sistema não foi feito para te libertar. Ele foi feito para te manter no mesmo lugar. O algoritmo social é feito para premiar distração. A escola te ensinou a obedecer, não a criar. O trabalho te recompensa pela conformidade, não pela ousadia. Se você não reprogramar sua mente, será apenas mais um número, mais um espectador da vida dos outros. Mas se você decidir, se você declarar guerra à sua versão anterior, se você tratar sua visão como uma missão de vida, com a mesma urgência com que um leão caça para alimentar seus filhotes, então nada te segura, nada. Porque quando a mente se alinha com a visão e a ação é constante, o universo começa a conspirar de formas misteriosas. Não porque é mágica, mas porque agora você está operando com clareza, intensidade e direção. E nesse estado, o tempo se comporta diferente. As portas certas aparecem, as pessoas certas surgem, as ideias certas brotam. Porque você está sintonizado. E o que antes parecia inalcançável, agora parece inevitável. Mas há um outro vilão silencioso, e talvez o mais traiçoeiro de todos, a inconsistência. A maioria nunca enriquece porque começa com fogo e termina em fumaça. Se empolga numa segunda-feira e esquece o plano na sexta. Eles confundem motivação com decisão. Mas motivação é emoção, decisão é identidade. E identidade não tira folga. Você precisa se tornar o tipo de pessoa que faz, mesmo quando não quer fazer. Que estuda, mesmo sem ver resultados imediatos. Que planta, mesmo quando o solo parece infértil. Porque os frutos não aparecem no dia seguinte. Mas a maioria desiste antes da colheita. Semeia durante uma semana e já quer o campo cheio. Esquece que o sucesso tem um ciclo e que a consistência é a chave que gira o cadeado do tempo. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes criar a lâmpada. 1000 vezes. E quando perguntaram se ele não se cansava de falhar, ele respondeu, eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas que não funcionam. Isso não é apenas persistência, é identidade inabalável. Ele sabia quem era. E quando você sabe quem é, o fracasso vira combustível. Agora olhe no espelho. Você sabe quem é? Ou está se moldando aos humores do dia? Aos likes? Às opiniões dos outros? Porque a maioria vive escrava da validação. Ajusta sua grandeza para se encaixar em ambientes pequenos. E essa é outra verdade brutal. A maioria não enriquece porque tem medo de incomodar.
medo de ser julgada, de se destacar, de ser vista tentando, mas sucesso exige exposição. Exige que você seja ridicularizado no início, que duvidem de você, que riam, que te chamem de sonhador, de exagerado, de louco. Exige que você caminhe sozinho por um tempo, com a cabeça erguida e a visão firme. E a maioria não aguenta essa pressão. Ela se curva, ela se adapta, ela se cala. Só que ninguém constrói uma vida lendária no silêncio da conformidade. Grandes nomes sempre causaram desconforto antes de causar admiração. Lincoln foi chamado de ingênuo, Disney de infantil, Hill de místico, Jobs de arrogante. Mas todos eles tinham algo em comum. Viam o que os outros não viam e se recusavam a se desculpar por isso. Você quer enriquecer? Então vai precisar parar de buscar aceitação e começar a buscar autoridade sobre si mesmo. Vai precisar se tornar alguém que lidera a própria mente como um general comanda um exército. Vai precisar treinar sua atenção como um arqueiro, treina sua mira, porque foco hoje é a nova moeda, e quem controla seu foco, controla sua vida. E aqui está outra facada que muitos não querem encarar. A maioria nunca enriquece porque quer o resultado, mas odeia o processo. Querem dinheiro, mas não querem aprender sobre finanças. Querem liberdade, mas não estudam sobre estratégia. Querem impacto, mas fogem da exposição. Querem grandes oportunidades, mas rejeitam os pequenos começos. O caminho da riqueza é pavimentado com habilidades, hábitos e renúncias. Não há outro. Cada passo é uma declaração silenciosa. Estou comprometido. E esse compromisso precisa ser visível em cada detalhe, na forma como você acorda, no que você consome, no que você tolera, no que você estuda, no que você deixa para trás. A maioria nunca enriquece, porque vive presa à versão anterior de si mesma. Ainda se identifica com o menino ou a menina que cresceu ouvindo "isso não é para você". E aqui vai uma verdade que pode doer, mas cura. Ninguém vai vir quebrar suas correntes internas por você. Isso é sua missão, sua batalha, sua responsabilidade. A mente é a primeira prisão que precisa ser quebrada, porque uma mente pobre vai sabotar qualquer riqueza que você conquistar. Ela vai dizer que você não merece, que é questão de tempo até perder, que não tem o que é preciso. E se você não reprogramar isso, o sucesso se tornará um fardo em vez de uma bênção. É por isso que tantos ganhadores de loteria voltam à falência. Porque o dinheiro cresceu, mas a mente continuou pobre, a identidade não acompanhou. Eles continuaram se vendo como sobreviventes, não como construtores. Porque enriquecer de verdade não é acumular, é expandir sua consciência até que ela se torne maior que qualquer obstáculo. E isso nos leva a outro ponto negligenciado. A maioria nunca enriquece porque não tem um propósito maior. Querem dinheiro, mas não sabem para quê. Querem liberdade, mas não sabem para onde ir quando a conquistarem. E o universo não apoia mentes vazias. Ele recompensa os visionários, os que têm clareza, os que sabem exatamente o que farão com os frutos que colherem. Você quer enriquecer? Então defina uma visão maior do que você. Algo que te puxe nos dias difíceis, que te arranque da cama, que faça o medo parecer pequeno. Pode ser mudar sua história familiar, pode ser dar uma vida digna aos seus filhos, pode ser mostrar ao mundo que é possível sair do nada. Mas precisa ser claro, vivo, emocional, porque o que te move determina até onde você vai. E quem é movido apenas por vaidade ou ganância desmorona no primeiro vendaval. Mas quem é movido por missão, por legado, por honra, esse atravessa desertos sorrindo. Você precisa parar de correr do desconforto e começar a correr em direção a ele, porque é ali que mora o ouro. Os dias difíceis forjam a versão de você que vai sustentar a riqueza futura. Os fracassos te ensinam mais do que qualquer curso. As dores lapidam.
Os nãos te preparam. A maioria nunca enriquece porque vê o desconforto como inimigo, mas os sábios veem como instrutor, e quanto mais rápido você aprender isso, mais rápido vai se libertar. Você precisa compreender com urgência que dor não é punição, é iniciação. Cada queda é uma aula, cada humilhação, uma depuração do ego, cada atraso, um refinamento da alma. E a maioria nunca enriquece porque interpreta os testes da vida como sinais de desistência. Eles oram por força, mas rejeitam a academia da adversidade. Pedem fé, mas querem ver antes de crer. Imploram por sucesso, mas fogem do processo. Mas os grandes se fortalecem no invisível. Eles permanecem mesmo quando nada faz sentido. Eles plantam quando o solo está seco. E confiam que a colheita virá porque a visão deles é mais real que a circunstância. Eles sabem que caráter se constrói no silêncio e fortuna se forma nas sombras, muito antes de qualquer luz de reconhecimento. Você quer saber por que a maioria nunca enriquece? Porque prefere entretenimento à educação. Preferem rolar o feed a rolar um plano. Conhecem o nome de cada celebridade, mas não sabem como funciona o sistema bancário. Sabem os detalhes da vida dos outros, mas desconhecem a própria história. E aqui vai outra verdade brutal. Ninguém enriquece acidentalmente. É uma decisão consciente, um projeto, uma engenharia de vida. E esse projeto exige domínio interno. Não se trata apenas de saber o que fazer, trata-se de se tornar alguém que faz mesmo quando ninguém está olhando, que treina a mente, como um atleta treina o corpo, que entende que cada decisão, cada hábito, cada escolha, aparentemente insignificante, está construindo ou destruindo o futuro. Carnegie dizia: homens que conseguiram grandes fortunas começaram, quase sem exceção, por sonhar grande. Mas ele também dizia: sonho sem ação é ilusão. Então sonhar não basta. É preciso agir com brutal honestidade. Agir mesmo quando a mente diz que não. Agir mesmo sem garantias. Agir com fé. Mas fé, para a maioria, é apenas uma palavra bonita. Eles a pronunciam, mas não a vivem, porque viver com fé exige coragem, coragem para sair da fila da segurança e entrar na arena da possibilidade, coragem para dizer não ao que é confortável e sim ao que é necessário, coragem para andar sozinho até que o mundo inteiro venha atrás. E essa solidão é um ponto cego para muitos. E a maioria nunca enriquece porque teme a jornada solitária. Mas toda transformação começa na caverna onde você teme entrar, no silêncio onde você ouve sua voz real pela primeira vez, no vazio onde você aprende que pode criar algo do nada. E o nada é onde nascem os impérios, das ideias, da visão, da convicção de um único indivíduo que se recusa a aceitar a mediocridade. Ford foi chamado de insano por querer substituir cavalos por carros. Ele ouviu isso dos melhores engenheiros da época, mas ele não precisava de aprovação, ele precisava de visão. E a visão, meu amigo, é o combustível da minoria que vence, porque a maioria vive olhando pelo retrovisor. A minoria vive olhando pelo para-brisa. E essa diferença muda tudo. A maioria reage à vida, a minoria cria a vida. A maioria espera, a minoria se antecipa, a maioria sobrevive, a minoria constrói. E esse é o chamado que você precisa ouvir agora. Você está vivendo como arquiteto da sua vida ou como zelador dos destroços de decisões mal feitas? Porque enriquecer é mais do que juntar dinheiro. É alinhar visão, ação e propósito num único ponto: autodomínio. É ser o capitão da própria alma, como dizia William Ernest Henley. É saber que, independentemente do que venha, recessão, traição, fracasso, humilhação, você permanece no leme. A maioria nunca enriquece porque entrega o leme a todo vento. Eles mudam de direção a cada obstáculo.
São reféns da opinião pública, da maré emocional, dos ciclos da dúvida. Mas quem realmente vence, vence porque escolheu o destino antes de iniciar a jornada. Porque sabia que ia doer, que ia demorar, que ia parecer impossível. Mas mesmo assim foi. Você quer riqueza? Então entenda, não é só questão de aprender, é questão de desaprender. Desaprender tudo o que te ensinaram sobre limites, sobre esperar permissão, sobre contentar-se com pouco, sobre aceitar o que vem. Tudo isso é condicionamento de pobreza. E você vai precisar matar esse velho eu para nascer de novo. Ninguém te ensinou a pensar como um milionário. A escola ensinou obediência, a sociedade conformismo, a mídia consumo, mas riqueza se constrói com mentalidade de construtor. E o construtor é aquele que acorda antes, estuda mais, erra sem medo, ajusta rápido, se responsabiliza por tudo e nunca, nunca culpa o mundo. Você está pronto para isso? Porque a maioria, sinceramente, não está. A maioria quer pílula mágica, quer atalhos, quer fórmula, quer playlist de motivação, mas não quer olhar no espelho e dizer: "Ah, culpa é minha", e a vitória também será. Isso nos leva a um ponto final, que poucos têm coragem de encarar. A maioria nunca enriquece, porque confunde desejo com merecimento. Acham que querer muito algo é o bastante. Mas o mundo não entrega com base no que você quer. Ele entrega com base no que você se torna. Você quer atrair riqueza? Então se torne alguém que atrai riqueza. Alguém que pensa grande, age com precisão, fala com autoridade, anda com propósito, resiste com disciplina e serve com visão. Alguém que não espera uma oportunidade, mas se torna a própria oportunidade. Você quer ser exceção? Então haja como exceção. Fale menos, execute mais, invista em silêncio, cresça na escuridão, porque a maioria quer brilhar sem jamais ter se forjado no fogo da consistência. E é aqui que a maioria se perde, porque confunde movimento com progresso. Está sempre ocupada, sempre tentando, sempre planejando, mas raramente terminando. Raramente executando com foco absoluto, raramente permanecendo firme quando os primeiros ventos contrários sopram. A maioria troca visão por distração, trabalho profundo por dopamina barata, persistência por desculpa, embalada em autocompaixão. Mas o mundo real não negocia com desculpas, ele negocia com resultados. E resultados vêm da disciplina, essa palavra mal compreendida e tão temida. A maioria enxerga a disciplina como prisão, mas os grandes enxergam como libertação, porque é na disciplina que se constrói liberdade. Liberdade de tempo, de escolha, de legado. Você sabe o que separa os que enriquecem dos que assistem os outros enriquecerem? Comprometimento inegociável com a própria grandeza. Não é talento, não é sorte, não é carisma. É a capacidade de fazer o que tem que ser feito, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. É levantar cedo mesmo cansado. É estudar quando ninguém exige. É cuidar da mente como se fosse um templo, porque o que habita dentro dela molda tudo do lado de fora. Napoleon Hill não escreveu sobre sucesso como quem escreve poesia. Ele escreveu como quem viu a estrutura por dentro. Ele estudou os gigantes, ele desvendou o padrão. E o padrão é claro: enriquecer não é para os fracos de espírito, é para os que tomam posse da própria vida como um general toma posse de um exército. Se você quer mudar de vida, precisa tomar essa decisão agora. Não amanhã, não na próxima segunda. Agora. E isso significa, sim, sacrificar o conforto temporário por um propósito eterno. Significa dizer não a prazeres pequenos para dizer sim a conquistas grandiosas. Significa fazer o que a maioria evita todos os dias. A maioria nunca enriquece porque opera por emoção. E emoção
por mais poderosa que seja, é volátil. Quem enriquece opera por convicção. A emoção pode impulsionar um começo, mas só a convicção sustenta um império. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Perguntaram a ele como conseguiu lidar com tantos fracassos. Ele respondeu: "Eu não fracassei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 maneiras de como não se faz uma lâmpada." Isso não é positividade barata. Isso é visão. Isso é mentalidade. De alquimista, transformar pedra em ponte, queda em propulsão, fracasso em fundação. E você? Vai transformar o quê? Vai pegar o que viveu e construir com isso uma narrativa de superação? Ou vai continuar usando o passado como desculpa para não escrever o futuro? Essa escolha, meu amigo, é sua. Mas lembre-se, o relógio está correndo. Cada segundo que você adia sua decisão é um segundo a mais que alguém com menos talento, menos condições e menos apoio está avançando na sua frente. E sabe por quê? Porque ele decidiu. E a decisão muda tudo. A maioria nunca enriquece porque quer mudar de vida, sem mudar de mentalidade. E isso é impossível. O mundo externo é apenas uma projeção da sua arquitetura interna. Se você ainda pensa pequeno, age pequeno, sente pequeno, o universo não tem como te entregar grandeza. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que é. E para se tornar alguém que verdadeiramente atrai prosperidade, é preciso curar as raízes, a mentalidade de escassez, o medo de brilhar, o autoabandono. Porque muitas vezes o que te impede de prosperar não é o mundo. É o seu apego inconsciente à pobreza como identidade. Como se fosse perigoso crescer. Como se fosse errado ter poder. Como se fosse pecado viver plenamente. Mas vou te dizer algo que talvez nunca tenham dito com clareza. Você foi criado para crescer. Tudo no universo cresce. Árvores, mares, estrelas, ideias. Crescimento é natural. Estagnação é anomalia. E enriquecer é apenas uma das manifestações desse crescimento, quando alinhado à visão, à integridade e à missão. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para transformar. Mas isso exige que você pare de esperar alguém te salvar. Ninguém vem. Não existe salvador. Não existe guru. Existe você, a vida e a decisão de lutar como se sua existência fosse uma mensagem viva ao mundo. Porque é isso que é. Cada passo seu está escrevendo uma história. E a maioria morre com a história não contada, com o livro não escrito, com o negócio não iniciado, com a visão guardada, com o sonho arquivado. E por quê? Porque deixaram o medo ser mais alto que a fé, o hábito ser mais forte que o desejo, a opinião alheia mais importante que a voz interior. Mas isso não precisa ser o seu final. Você pode mudar agora, pode decidir agora. Pode virar a chave, construir o novo, ressignificar tudo. Não importa onde você está, o que fizeram com você, o que você perdeu. Importa quem você está decidido a se tornar daqui para frente. Você nasceu para criar. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser luz onde só havia sombra. Você nasceu para romper com tudo que tentaram te convencer que era o seu destino. Você nasceu para enriquecer, não apenas de dinheiro, mas de impacto, de visão, de legado.